ouça-me atentamente. Não se afaste, não deixe que a distração roube este momento, porque o que estou prestes a lhe revelar não é uma coincidência, é sua última chance antes da meia-noite. O relógio está correndo, dias, não semanas, e estou colocando diante de você uma visão que carrega peso e destino. Eu o escolhi, não outro, não amanhã, não depois. Você é aquele a quem estou chamando como intercessor. E se você permanecer comigo até o final desta palavra, entenderá por que as listas do inimigo já trazem nomes de pessoas que você ama, e por que estou convocando você urgentemente para a guerra espiritual para destruir esses decretos de morte antes que eles se manifestem em morte fatal em sua casa. Não ignore isso. Estou lhe mostrando que a salvação fluirá por suas mãos à medida que você responder. Você pode não ter se visto como um guardião, mas coloquei sobre você o manto da proteção espiritual. Sem a sua oração de proteção, a batalha invisível em torno de sua família se manifestará abertamente. Mas com a sua ação imediata, com jejum, com oração de guerra, com oração de emergência, enviarei anjos para cercá-los e anular a agenda sombria preparada contra suas vidas. Isso não é distante. Isso não é abstrato. Trata-se do seu círculo mais próximo. Aqueles que riem com você, aqueles que confiam em você. Seus nomes estão sendo sussurrados em lugares de escuridão, e você é o escudo deles. Você sente o peso da consciência pressionando agora? Não é culpa que estou lhe transmitindo, é urgência. O inimigo planeja com rapidez, mas estou chamando você para se levantar mais rápido. Antes da meia-noite, estou comissionando você a vigiar, orar e interceder. Seu silêncio permitiria tragédias, mas seu clamor salvará vidas. Esta é a visão de salvação que estou lhe confiando. Não estou falando apenas de um propósito eterno, estou falando dos próximos dias. Dias, não semanas. Fique comigo até a palavra final, porque ali eu lhe entregarei a estratégia para vencer. Se você se afastar agora, perderá as instruções que garantem o destino. Se continuar ouvindo, estará equipado para cobrir com o sangue de Jesus aqueles que estão sob ataque direto. Eu lhe mostrarei como orar por 3 pessoas nas próximas 24 horas, e por meio da sua obediência, você as moverá da lista de pessoas atacadas para a lista de pessoas protegidas. É assim que a tragédia será evitada. É assim que a esperança surgirá do desespero. Isto é urgente. Peço-lhes que jejuem, que se levantem nas vigílias da noite, que levantem a voz em oração de guerra enquanto os outros dormem. E prometo-lhes, ao obedecerem, meus anjos descerão com espadas flamejantes, quebrando correntes e desmantelando ataques espirituais. Vocês verão sinais nos próximos dias que confirmam o que estou dizendo agora. Mas primeiro, vocês precisam decidir. Fiquem comigo até o final desta mensagem. Não procrastinem. Não demorem. Não imaginem que tem mais tempo, pois o tempo das consequências chegou. Se você sente essa presença agora, se você sente o fogo desta palavra queimando dentro do seu espírito, escreva amém nos comentários como o seu primeiro ato de ativação. Este é o seu selo. Este é o seu sim. Estou chamando você para o propósito divino, para a tutela espiritual, para a guerra invisível que determinará o destino. Não vá embora. Fique. Os próximos minutos lhe mostrarão como salvar vidas. Filho, abra seu coração e ouça, porque o que estou revelando agora não está longe de você. Não é uma história de outra nação ou de outra família. É a própria batalha espiritual que envolve seus próprios passos, sua própria linhagem, seu próprio destino. Você sente o peso pressionando seu peito à noite, aqueles momentos em que o sono parece pesado, mas sua alma está inquieta.
Isso não é imaginação, é o eco de um ataque espiritual que já foi posto em movimento. O inimigo colocou seu nome e os nomes daqueles mais próximos a você em suas listas de inimigos. Ele escreveu decretos de morte contra o futuro deles. E a menos que você se levante como um intercessor em oração de guerra, essas batalhas invisíveis logo se transformarão em tragédias visíveis. Você já viu sinais. Lembra-se das doenças repentinas que surgiram sem explicação? Lembra-se das discussões que rompiam em sua casa do nada, das palavras ásperas que destruíam relacionamentos que você pensava serem inabaláveis? Não foram coincidências. Foram faíscas de uma agenda obscura que busca incendiar o que você ama. Estou lhe dizendo agora, as estratégias do inimigo são sutis, mas implacáveis. Ele semeia distração para impedi-lo de orar. Ele alimenta sua fadiga para impedi-lo de jejuar. Ele enche sua mente de ruído para que você não ouça meu sussurro. E cada momento de procrastinação lhe dá mais terreno para avançar. Você sente o relógio correndo, e tem razão. São dias, não semanas. Você vive em um tempo de consequências. Se você hesitar, se adiar este chamado para outro dia, as consequências não esperarão. A morte fatal já foi programada para alguns dos seus entes queridos. A batalha invisível já começou, e o peso da consciência que você sente agora é o meu espírito alertando você: não procrastine. Não descarte a urgência. Veja os medos que você carrega silenciosamente. O medo de receber aquele telefonema inesperado no meio da noite. O medo de perder alguém de repente, sem aviso. O medo de que o que aconteceu com os outros possa acontecer também na sua família. Vejo como a culpa sussurra para você, lembrando de orações que você adiou, de vigílias que você prometeu, mas não cumpriu. Eu não o condeno, mas o confronto. Estou lhe mostrando que a demora é perigosa. O inimigo próspera em seu silêncio. Mas quando você abre a boca em oração de emergência, quando levanta as mãos em oração de guerra, quando se levanta às 3 da manhã para clamar em jejum, você muda toda a atmosfera. Isto não é sobre religião. Isto é sobre vida e morte. Sobre tragédia evitada ou tragédia permitida. Você sente o peso porque a tarefa é real. Você foi escolhido como um intercessor, um guardião espiritual, e eu não tirarei este manto dos seus ombros. Estou contando com você para salvar vidas através da oração de proteção. Não diga, mas eu sou fraco. Pois eu o escolhi precisamente em sua fraqueza, para que minha força pudesse ser revelada. Não diga, mas eu não sei como orar. Pois eu ensinarei até mesmo quando você abrir sua boca. Não diga, mas outros podem fazê-lo. Pois eu lhe digo, outros estão dormindo enquanto você está acordado. Outros estão distraídos enquanto você está alerta. Coloquei esta urgência em seu coração porque você é aquele que estou enviando para ficar na brecha. Observe atentamente o que já está acontecendo ao seu redor. Alguns dos que estão mais próximos de você estão trilhando caminhos perigosos sem perceber. Eles não têm cobertura espiritual. Estão expostos a batalhas invisíveis que não conseguem ver. Seus nomes já estão nas listas de inimigos. O inimigo sussurra mentiras para eles, que não são amados, que suas vidas não têm propósito, que escapar através do vício ou do desespero é mais fácil. Você acha que esses sussurros vêm da própria mente deles? Não, eles vêm de decretos de morte escritos na escuridão. Mas você, filho, foi confiado com o poder de rasgar esses decretos com o sangue de Jesus. É por isso que tenho despertado o seu espírito à noite. É por isso que lágrimas fluíram sem motivo.
É por isso que os sonhos vieram com avisos. Eu lhe dei uma visão profética para que não fosse pego de surpresa. Você não está imaginando a sensação de urgência. É o meu espírito despertando você para o tempo das consequências. Não lhe mostro essas coisas para assustá-lo, mas para posicioná-lo como um protetor. Sua oração de proteção é o escudo entre a tragédia e a redenção. Sua intercessão é o fogo que queima as cordas dos ataques espirituais antes que eles prendam seus entes queridos. Pense nisto: quantas vezes você ignorou um pequeno empurrão, um sussurro lhe dizendo para orar? Quantas vezes você planejou jejuar, mas adiou por mais uma semana? Quantas vezes você sentiu o peso da consciência depois de ignorar aquela voz interior? Não foi coincidência. Não foram simplesmente seus próprios pensamentos. Foi o meu chamado urgente, e cada atraso deu espaço para o inimigo avançar. Você não vê o padrão? A distração é a sua arma mais forte. Ele não precisa destruí-lo de uma só vez, ele só precisa que você permaneça passivo enquanto ele trabalha. Mas esta noite, eu quebro essa passividade. Esta noite, eu tiro a ilusão de que você tem mais tempo. A urgência da intercessão não pode ser exagerada. Alguns dos seus entes queridos estão à beira da destruição e nem sabem disso. Um acidente de carro planejado. Uma doença repentina. Um colapso mental. Uma morte fatal à espreita nas sombras. Estas não são possibilidades, são estratégias que já estão avançando no invisível. É por isso que estou chamando você para o jejum e a oração de emergência. Para expor e anular a agenda obscura. Para interromper a batalha invisível antes que ela se manifeste no visível. Para substituir decretos de morte por palavras de vida. Você temeu perder aqueles que ama. Eu lhe digo, seu medo não é sem razão, mas também não é sem solução. Estou lhe mostrando os planos do inimigo com antecedência para que você possa interceptá-los. Se você permanecer em silêncio, a tragédia virá. Mas se você se levantar como um intercessor, se permanecer desperto na guerra espiritual, a tragédia será evitada. A esperança inundará lugares de desespero. A redenção cobrirá o que parecia destinado à ruína. Esta é a visão única de salvação que estou colocando em suas mãos, que você possa salvar vidas não apenas por palavras, mas pela guerra. Entende agora por que estou pressionando você? Sente a urgência? Não se trata apenas da sua casa, mas do seu destino. Se obedecer, farei de você um guardião espiritual, uma sentinela profética que transforma ambientes e quebra correntes. Se ignorar, carregará a culpa de saber que teve a chance de se cobrir com o sangue de Jesus, mas escolheu procrastinar. O peso da consciência não o abandonará até que você se levante. Fica comigo, filho. Não desvie o teu coração. Tu sentes que isto é diferente. E tens razão. Isto não é apenas mais uma palavra, é uma ativação. Estás perante um limiar, de um lado, complacência, passividade, distração. Do outro, intercessão urgente, propósito divino, destino eterno. Escolhe agora pela forma como respondes. Permitirás que a agenda obscura prossiga ou cobrirás a tua casa com orações de guerra? Permitirás que as listas inimigas prevaleçam ou escreverás nomes na minha lista de pessoas protegidas pelo fogo da intercessão? A batalha invisível está sendo travada. O inimigo é implacável. Mas eu, o Senhor, seu Deus, estou chamando você para uma ação imediata. Esta é a hora da consequência. Não amanhã. Não depois. Agora.
Agora que lhe mostrei os perigos, ouça atentamente enquanto revelo o caminho de fuga. Não exponho a agenda obscura do inimigo apenas para deixá-lo tremendo de medo. Revelo-a porque já preparei uma estratégia de salvação, uma solução que exige sua obediência e sua ação imediata. Você não é impotente, filho. Você não é vítima de batalhas invisíveis. Você é meu intercessor escolhido, revestido de autoridade, e se você se levantar agora em jejum, oração de guerra e oração de emergência, você mudará destinos. Entenda isto. Todo decreto de morte pode ser cancelado, toda lista de inimigos pode ser anulada, todo ataque espiritual pode ser desmantelado quando você se coloca na brecha como intercessor. Você tem conhecimento privilegiado da batalha porque estou lhe dando uma visão profética. Estou lhe mostrando o que os outros não podem ver. Aquele peso que você sente em seu espírito, aquela urgência repentina pressionando o seu peito, aquelas lágrimas que caem sem explicação, são sinais do seu propósito divino. São alertas do céu de que alguém perto de você está caminhando em perigo, e sua oração de proteção é o único escudo forte o suficiente para impedir a morte fatal planejada contra essa pessoa. Você percebe o dilema moral? Se você ficar em silêncio, você os deixará expostos. Se você agir, você salvará vidas. A qual voz você obedecerá, à voz da distração ou à voz do destino? Não procrastine. Não diga, mais tarde, jejuarei. Não diga, amanhã, rezarei. O tempo das consequências não espera pela sua agenda. Ele está aqui, dias, não semanas. Antes da meia-noite, você deve responder. Deixe-me mostrar como. Primeiro, estou chamando você para um jejum de 3 dias. Não um jejum de dever religioso, mas um jejum de ativação. Quando você rejeita o prato, quando nega a sua carne, você está dizendo ao reino invisível, eu escolho o espírito em vez do corpo, a eternidade em vez do conforto. Esse jejum se torna uma arma na guerra espiritual. Ele aguça seu discernimento, amplifica sua autoridade e enfraquece o domínio dos ataques espirituais. Em segundo lugar, estou ordenando que você se levante durante as vigílias noturnas. Há uma razão para eu te acordar às 3 da manhã. Essa hora não é aleatória. É a hora em que os portais espirituais são contestados, quando as listas de inimigos são ativadas, quando os decretos de morte são emitidos. Mas também é a hora em que os anjos são enviados, quando o meu espírito paira mais forte, quando os clamores dos intercessores têm maior peso. Não se vire e durma quando sentir a agitação. Levante-se. Reze a oração de emergência. Cubra sua casa com o sangue de Jesus. Invoque a oração de guerra para derrubar a agenda obscura. Terceiro, eu instruo a orar por 3 pessoas nas próximas 24 horas. Não apenas por você, não apenas pela sua própria proteção, mas por 3 almas específicas que colocarei em seu coração. Os nomes delas virão repentinamente à mente, ou seus rostos aparecerão na memória. Não descarte isso. Isso não é coincidência, é o meu espírito lhe dando conhecimento privilegiado de quem está sob ataque. Quando você intercede por elas, você as move da lista de pessoas atacadas para a lista de pessoas protegidas. Você reescreve o destino delas no meu livro da vida. Você percebe o peso deste chamado? Não estou pedindo que você simplesmente ouça, estou ordenando que haja. Você é meu intercessor escolhido, minha sentinela em pé na muralha, e sua obediência decide o resultado desta batalha. Não permitirei que você diga, mas Deus, eu sou fraco. Pois eu lhe digo, minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não permitirei que você diga, mas eu não sei o que orar.
Pois colocarei palavras em sua língua, e até mesmo seus gemidos carregarão fogo diante do meu trono. Não permitirei que você diga, mas quem sou eu para lutar tais batalhas? Pois eu já o vesti com a autoridade do sangue de Jesus. Pense nisso, e se você já tivesse se levantado quando eu o cutuquei na semana passada? Que tragédia poderia ter sido evitada? Que esperança poderia ter sido restaurada? E pense agora, o que acontecerá se você se levantar esta noite? Que batalha invisível você travará? Que planos obscuros você desmantelará? Este é o prenúncio que estou lhe dando. Sua decisão agora determina o testemunho de amanhã. Alguns de vocês se sentem indignos, oprimidos pela culpa. Vocês dizem, como posso interceder se eu mesmo luto? Mas eu lhe digo, filho, não se trata da sua perfeição. Trata-se da sua posição. Você se coloca como filho de Deus, coberto pelo sangue de Jesus, e essa cobertura o torna digno de lutar. Não deixe que a culpa silencie sua voz. Não deixe que o peso da consciência o impeça de agir. A redenção é sua, e por meio da sua redenção, outros encontrarão a deles. A solução não é complicada. Não está trancada apenas para santos e profetas. Está em suas mãos, jejum, oração de guerra, oração de emergência, acordar às 3 da manhã e orar por 3 almas em 24 horas. Essas são as armas da sua guerra. Esta é a estratégia de salvação que estou lhe dando. Você a aceitará? Ou a deixará sem uso enquanto o inimigo executa seu plano? Deixe-me levantar a questão novamente: se você não agir, quem protegerá seus entes queridos? Quem ficará na brecha por seus filhos, seu cônjuge, seus amigos? Eles não veem a batalha invisível. Estão distraídos pelo barulho da vida. Não sabem que seus nomes estão nas listas de inimigos. Mas você sabe. Eu lhe disse. Eu lhe confiei conhecimento privilegiado. Você o carregará como um fardo ou o empunhará como uma arma? Esta é a sua encruzilhada. Você não pode permanecer neutro. O silêncio é uma escolha e abre espaço para a agenda sombria. Mas a intercessão também é uma escolha e convoca anjos para lutar. O que você escolherá? Passividade ou guerra? Adiamento ou destino? Garanto-lhe isto: se agir, não ficará sozinho. Liberarei anjos ao seu lado. Cobrirei sua casa com fogo. Fortalecerei sua voz para que, quando declarar guerra, o inimigo trema. Enviarei sinais para confirmar sua obediência, e você verá com seus próprios olhos como a tragédia é evitada, como a esperança retorna, como vidas são salvas. Esta é a progressão: criança, consciência da batalha, obediência ao chamado, ativação das armas. E vitória em meu nome. Você foi escolhido para um momento como este. Não duvide. Não procrastine. Não se afaste. Entre em seu propósito divino agora. Fique comigo até o fim, pois eu não terminei. Eu lhe mostrarei as bênçãos que vêm quando você obedece, as promessas que inundarão sua vida quando você interceder. Mas primeiro, você deve decidir em seu coração: você será aquele que assistirá à tragédia ou aquele que a impedirá? Você será um espectador ou se levantará como minha sentinela? A batalha invisível não espera por ninguém. A hora das consequências é agora. Filho, agora que eu lhe desvendei o perigo e lhe mostrei a solução, deixe-me liberar as promessas que o aguardam se você obedecer. Pois eu não sou um pai que sobrecarrega sem recompensa. Não sou um comandante que o envia para a oração de guerra sem cercá-lo de anjos.
Quando eu o convoco para o jejum, para a oração de emergência, para se levantar às 3 da manhã para ficar na brecha, eu também o cubro com bênçãos que nenhuma agenda obscura pode roubar. Esta é a minha aliança com você, que a obediência traz proteção, a intercessão traz avanço, e o seu sim hoje desbloqueará a redenção não apenas para os outros, mas para você. Você teme a batalha invisível, mas eu lhe digo, aqueles que se colocam como intercessores nunca são abandonados. Eu coloco uma cobertura espiritual sobre você que protege sua mente, seu corpo e seu destino. Quando você ora pelos outros, eu designo anjos para você também. Quando você cobre seus entes queridos com o sangue de Jesus, esse mesmo sangue flui sobre sua vida como um manto de fogo. O próprio ato de lutar pelos outros é a chave que libera bênçãos sobre sua própria casa. Pois eu escrevi: quando você regar os outros, você mesmo será regado. Prometo-lhe isto: a tragédia evitada será o seu testemunho. Você olhará para trás e perceberá que o acidente repentino nunca aconteceu, a doença nunca se agravou, o relacionamento nunca se rompeu irremediavelmente. Você saberá em seu coração que não foi acaso, foi fruto da sua intercessão. Os decretos de morte escritos contra sua família serão rasgados, e em seu lugar, escreverei decretos de vida, decretos de destino, decretos de propósito eterno. O que o inimigo planejou para a morte fatal, transformarei em histórias de esperança e redenção. Você sente o peso da consciência porque conhece o custo da passividade. Mas eu curarei essa culpa enquanto você obedece. Onde antes você carregava arrependimento, você carregará alegria. Onde antes você sentia medo, você sentirá confiança. As listas de inimigos não mais o assombrarão, pois você saberá que elas foram queimadas no fogo da sua oração. Eu selarei sua consciência com paz, porque você verá vidas salvas através da sua obediência. Prometo-lhe que, ao interceder, revelarei visões. Sonhos proféticos virão, não para assustá-lo, mas para prepará-lo. Darei a você conhecimento privilegiado das tempestades que se aproximam, para que possa levantar uma oração de proteção antes que as primeiras gotas caiam. Outros serão pegos desprevenidos, mas você estará pronto, porque eu o fiz sentinela. Você se tornará meus olhos na terra, observando e declarando. E nessa vigília, você não apenas salvará vidas, mas também descobrirá seu próprio propósito divino em uma medida mais profunda. Você sabe o que acontece quando você jejua e ora? Você não apenas bloqueia ataques espirituais, mas também abre portas espirituais. As bênçãos que você tem me pedido serão liberadas à medida que você obedecer a este chamado. Porque o jejum humilha o coração, remove obstáculos e convida a minha mão a se mover rapidamente. O que você pensou que levaria anos, eu libertarei em dias. O que você pensou ser impossível, eu trarei à tona como testemunho. O sangue de Jesus não apenas cobrirá, também multiplicará. Ouça-me, quando você clama às 3 da manhã, você não está sozinho na escuridão. Anjos descem com espadas de fogo. Eles circulam sua casa, montam guarda em sua porta, quebram as correntes do invisível. Sua voz, por mais fraca que pareça, carrega o trovão no reino espiritual. A batalha invisível se curva às orações daqueles que ousam se levantar enquanto outros dormem. E porque você obedece, eu lhe prometo proteção que os outros não entenderão. Você caminhará por lugares de caos, mas a tragédia passará por você. Você permanecerá no tempo das consequências, mas será preservado, e aqueles que você proteger serão escondidos sob minhas asas. Abençoar não significa apenas evitar o mal, significa entrar no destino. Eu expandirei sua influência. Ao orar por 3 pessoas nas próximas 24 horas, colocarei mais nomes em seu espírito. E ao obedecer,
alargarei seu coração para levar nações. Você começou protegendo sua família, mas em breve intercederá por comunidades. Você começou com um pequeno círculo, mas em breve protegerá gerações inteiras. É assim que transformo intercessores em transformadores da história. Este é o seu propósito eterno, não apenas sobreviver à batalha invisível, mas liderar outros à vitória. Não pense que seu sacrifício passa despercebido. Cada jejum que você mantém, cada noite que você se levanta, cada oração de proteção que você sussurra, tudo isso é registrado no céu. E eu recompenso abertamente o que você faz em segredo. Você verá provisão em sua casa. Você verá portas se abrirem em seu trabalho. Você verá a cura fluir para o seu corpo. Essas não são bênçãos aleatórias, são respostas divinas a uma vida de intercessão urgente. Deixe-me falar aos seus medos. Você teme a fadiga, teme perder as forças, teme não suportar. Mas eu lhe prometo uma resistência sobrenatural. À medida que você se erguer em obediência, eu renovarei seu corpo e seu espírito. Você descobrirá que, onde antes era fraco, agora é forte. Onde antes estava cansado, agora está queimando em fogo. Até mesmo suas noites de jejum e suas vigílias se tornarão fontes de revelação. E você perceberá, o próprio sacrifício que você temia se tornou a fonte da sua maior alegria. Você teme a solidão neste caminho, mas eu lhe digo, você não caminhará sozinho. Você faz parte de um exército profético, uma rede invisível de intercessores que estou levantando por toda a terra. Outros estão ouvindo o mesmo chamado neste exato momento. Ao escrever amém, ao declarar ativação, ao jejuar e orar, você se junta a um movimento de guardiões espirituais que estão destruindo fortalezas. É por isso que eu pedi que você escrevesse, compartilhasse, interagisse. Não se trata apenas de você, trata-se de um exército surgindo. E nesse exército, você nunca estará sozinho. A maior bênção de todas é esta: sua vida não será mais comum. Você saberá o que significa viver sob a proteção divina. Sentirá o céu responder ao seu clamor. Observará os anjos se moverem ao ouvir sua palavra. Verá tragédias serem evitadas não uma, mas repetidamente. Carregará testemunhos de redenção que não podem ser explicados pelo acaso. E, acima de tudo, caminhará na certeza de que está cumprindo seu propósito divino. Você não é um espectador, você é um sentinela. Você não está à margem, você está na linha de frente do destino. Então, ouça-me novamente, obedeça, e você verá salvação não apenas na eternidade, mas em seus dias na terra. Obedeça, e você verá o sangue de Jesus cobrir sua casa. Obedeça, e você verá a esperança florescer onde o desespero antes crescia. Obedeça, e você verá gerações depois você caminhar em liberdade porque ousou lutar na batalha invisível. Esta é a minha promessa. Esta é a sua herança. Fique até o fim, criança. Pois agora eu a conduzirei a uma prece que sela esta ativação. E nessa prece, colocarei em sua boca palavras de fogo que mudarão o curso do destino. Não procrastine. O tempo está passando. Mas saiba disto: quando você obedece, a bênção alcança, a proteção o cerca e a salvação flui através de você. Amados, agora elevem a voz em oração, pois esta não é a hora do silêncio, mas da intercessão urgente. Digam comigo: Pai, retorno a ti em humildade, assim como o filho pródigo retornou à casa de seu pai com o espírito quebrantado e ansiando por ser restaurado. Confesso que demorei quando tu me chamaste, adiei quando tu me despertaste, mas esta noite escolho me levantar.
Não volto vazio, retorno com os nomes e rostos daqueles que tu colocaste em meu espírito. Recuso-me a deixá-los cair vítimas de ataques espirituais ou serem consumidos pela morte fatal. Rogo agora por suas vidas, por seus destinos, por sua proteção sob a cobertura do sangue de Jesus. Senhor, configura-me como configuraste Neemias para ficar em pé sobre o muro e se recusar a descer. Torna-me firme, inabalável, consciente de que esta batalha invisível é real e que a minha oração de guerra muda os resultados. Assim como Moisés ergueu as mãos e Israel prevaleceu, eu também levanto as minhas esta noite para que a minha casa, a minha família e os 3 que colocaste no meu coração prevaleçam contra as listas inimigas escritas contra eles. Declaro que os decretos de morte não têm autoridade sobre os meus entes queridos. Eu os quebro agora com a palavra do meu testemunho e com a aliança da cruz. Pai, eu oro como Elias orou para que os céus se abrissem. Que minha oração de emergência penetre as nuvens. Que o clamor da minha intercessão convoque anjos para vigiarem cada porta, cada estrada, cada vereda onde o perigo espreitava em emboscada. Assim como Daniel jejuou e sua resposta foi adiada pela guerra espiritual, anjos vieram fortalecê-lo. Que meu jejum de 3 dias rompa a resistência e liberte aqueles que estão sob ataque. Senhor, refúgio-me na promessa de que aqueles que habitam à tua sombra são preservados da armadilha do passarinheiro. Alinho meus passos com essa verdade e me configuro novamente como alguém escondido em tuas asas. Que nenhum ataque espiritual prevaleça, que nenhuma agenda obscura tenha sucesso, que nenhuma batalha invisível avance além deste escudo de intercessão. Retorno ao meu posto de sentinela, vigiando à meia-noite, vigiando às 3 da manhã, recusando-me a dormir enquanto os destinos estão em jogo. Clamo por redenção, Pai. Onde antes eu carregava a culpa pela procrastinação, agora abraço a esperança. Onde antes eu temia a tragédia, agora proclamo proteção. Onde antes eu vacilava, agora me mantenho firme em tua força. Intercedo não apenas pela sobrevivência, mas por um propósito eterno. Que aqueles que eu protejo andem no destino, não na destruição. Que eles vejam a redenção em vez da ruína. Sela esta oração com fogo, Senhor. Que minha voz seja como incenso subindo diante do teu trono. Que minha obediência ecoe pelos céus. Eu retorno plenamente e permito que o teu Espírito me configure para esta missão. A partir de hoje, não sou mais um espectador. Sou um intercessor, um guardião, um sentinela marcado com o sangue de Jesus. E não abandonarei meu posto novamente. Amém. Filho, a palavra foi liberada, a visão foi revelada e o chamado foi esclarecido. Você não pode sair deste momento inalterado. O céu colocou sobre você um manto de intercessor, e esse manto não é temporário. Não é para amanhã. É para agora, dias, não semanas, antes da meia-noite, quando o relógio está correndo e os destinos estão em jogo. Você foi escolhido, e eu lhe disse claramente, você não é um espectador, você é um sentinela. Não procrastine. Não deixe esta palavra em segundo plano em sua vida. A batalha invisível já está em andamento. Mas o meu espírito também. O sangue de Jesus o cobre, os anjos estão prontos e a minha bênção flui quando você obedece. Eu lhe dei instruções claras, jejue por 3 dias, levante-se às 3 da manhã para a oração de guerra e a oração de emergência e interceda por 3 pessoas nas próximas 24 horas. Esta é a sua ativação. Este é o seu propósito divino. Quando você obedece, você moverá entes queridos da lista de inimigos para a lista de pessoas protegidas. Você cancelará decretos de morte, desmantelará ataques espirituais e evitará tragédias por meio da oração de proteção. Não diga que você é fraco.
Não diga que você é indigno. Você está configurado para esta tarefa. Você retornou ao seu posto, e eu o fortalecerei. Sua voz carrega peso no invisível. Sua intercessão salva vidas. Sua obediência redime gerações. A esperança já está surgindo onde o desespero se instalou. A redenção já está reescrevendo a história daqueles que você protege. Ao passar desta palavra para a ação, cele sua obediência agora. Escreva amém nos comentários como um testemunho do seu retorno. Compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam despertar da procrastinação espiritual. Declare abertamente que você está pronto, que aceita seu manto, que não abandonará seu chamado novamente. Este não é apenas um vídeo, é um ciclo de ativação, um comissionamento espiritual. Vá agora com a bênção da proteção angelical. Vá com o fogo da intercessão urgente queimando em seu espírito. Vá sabendo que você é escolhido, marcado e enviado. E lembre-se, toda vez que você se levantar, toda vez que orar, toda vez que jejuar, eu estarei com você. Eu não o deixarei. Eu não o abandonarei. Juntos, destruiremos a agenda obscura, venceremos a batalha invisível e caminharemos em propósito eterno. Esta é a sua hora. Esta é a sua última chance antes da meia-noite. Não demore. Obedeça e veja a salvação fluir. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em Cristo.